Círculo de Atores é um encontro, como o próprio nome diz, horizontal, de profissionais de diversas origens, faixas etárias. Nós temos atores de 65 anos, temos atores de 20, uma atriz de 25 anos. Essa mistura geracional nos interessa bastante. O nosso trabalho começou em 2013, nós montamos 6 peças de um dramaturgo irlandês chamado George Bernard Shaw, e uma das obsessões do Shaw, ou vamos dizer, a base do trabalho de pensamento dele, são 2 autores, um Shakespeare, outro Ibsen. Ele escreveu um livro todo sobre as peças de Ibsen. Só que em relação a Shakespeare, ele criticava aquilo chamado de bardolatria. Ele dizia que no século XIX, as montagens romantizavam Shakespeare e serviam de veículo para grandes intérpretes, divas do teatro, mostrarem grandes performances. Ele dizia nada mais anti-shakespeariano. O teatro shakespeariano era um teatro de trupe. Essa peça originalmente tem 34 personagens. Vocês assistiram a nossa adaptação com 24 personagens, 23 personagens performados por 14 atores. Como vocês viram, houve dobras nos papéis. Então, no tempo do Shakespeare, eu vou repetir aquela história, o camarada chegava para o filhinho e falava: filhinho, no domingo, bota uma roupinha bonita, toma um cafezinho, de manhã a gente vê uma decapitação ou enforcamento para dar uma relaxada, almoça, e à tarde a gente atravessa o Tâmisa naquela área de prostituição. Tem 2 lugares, um deles é o Globo. Ou a gente assiste uma peça de teatro elizabetana, ou a gente vê briga de urso com cachorro. Então esse era a forma de entretenimento, a visão de mundo, violência, etc., inserido nesse contexto do iluminismo. Então, essa preocupação que veio até o século XX, principalmente pelo movimento romântico, né, que se pegou muito Shakespeare, como Shakespeare sendo uma coisa empolada, não muito popular, né? E, naturalmente, vou chamar assim, por falta de termo melhor, uma elite intelectual estudou, né? Tem tantos livros sobre Shakespeare, né? Ele é um autor tão inesgotável, até questionam se ele existiu, as pessoas viajam, né? E, enfim, porque Shakespeare nunca se preocupou com originalidade, nunca quis publicar nada. Todos os autores pegavam livros que já existiam, sob influência do iluminismo, né? Do Renascimento e depois do iluminismo. Macbeth é baseado nas crônicas da Inglaterra, Irlanda e Escócia, escritas por Holinshed, algumas dezenas de anos antes. A peça se passa em 1100, e eles achavam, à época, que uma crônica histórica era história. Vidas paralelas vidas de homens ilustres de Plutarco, a história da Guerra do Peloponeso, de Tucídides e tal, eram considerados livros históricos. E são, de alguma maneira, uma crônica do tempo. Eles não tinham essa questão de historiografia, fonte, que é nosso entendimento atual de história. Então Shakespeare pega essas histórias, ele não tem uma história original, todas as histórias são baseadas em fontes, porque aquelas fontes circulavam e eram de conhecimento público. Ele escreveu essa peça para puxar o saco do Jaime I, que havia entrado no governo depois da Elizabeth, que não deixou filhos, e, como um mimo, ela tinha executado a mãe do Jaime antes, que é a Mary Stuart, né? Que essa história está por aí também. Então, Jaime tinha algumas obsessões. Uma delas era a bruxaria. Não é porque ele achou bonitinho ter bruxa, apesar que o inglês gosta de bruxa até hoje, né? Harry Potter, essas coisas, tudo tem, né? Viu uma vassourinha quer voar. Então, inglês gosta disso, que talvez uma influência da religião pré-cristã que eles tinham lá, essa história mais, né, que é essa história de deuses em tudo, esse politeísmo, né, que eles tinham lá. Então, Jaime escreveu um tratado de demonologia, presenciou tortura de mulheres e execução de mulheres na Escócia, e quando ele se casou, ele era um bissexual, o pessoal ficava enchendo o saco dele lá por causa dos namorados dele. Ele arrumou uma mulher na Dinamarca, com a qual teve filhos, e quando o navio foi buscá-la, houve uma tempestade. Depois ele foi buscá-la, houve outra, então eles não conseguiam chegar, igual a gente quando desce imigrantes no feriado, não consegue chegar. Só que não são bruxas, é uma outra questão. Mas aí, ele atribuiu a bruxas isso. E aí, como ele tinha esse tratado, que ele achava que o estudo da bruxaria era um ramo da teologia, eles levavam a sério. Vocês têm que ter em mente que todos os personagens aqui acreditam em bruxas, né? Eles acreditavam, à época, na existência de bruxas. Então, esse elemento sobrenatural da peça está presente, inclusive ele tira alguns feitiços do livro do Jaime e coloca na peça. A gente deu uma modernizada ali, alguém já tomou algum daqueles remédios, não precisa levantar a mão, é só dar risada, está tudo certo. A gente colocou remédios, né,
de todo o espectro psiquiátrico e mais umas droguinhas não tão recreativas, terríveis, né? Que tem hoje a epidemia de opiáceos nos Estados Unidos que mata quase 100 mil pessoas por ano, né? Então, nós colocamos isso porque nós lemos um estudo de 1700 e tanto, onde um camarada lá do iluminismo dizia que a peça não era mais possível porque eles não acreditavam em bruxas. Então, nós brincamos também com essa questão, o que é essa visão, né? E se fala muito, a mulher afirma que ele tinha uma doença, né? Antes de assumir o trono e esse encargo do poder. Nas crônicas de Holinshed, o Banco, que é o amigo que o Eduardo Silva faz, ele ajuda a derrotar Duncan em batalha. Porque nas crônicas eles dizem que Duncan era um líder laceado, um molenga, ele não conseguia manter, era um sistema de tribos, Thane é o nome, a gente pôs barão, né? Ele não conseguia manter o tecido social unido. Ele tinha um governo muito, segundo as crônicas, muito relapso. Diziam até que o governador ideal, o rei ideal, seria uma mistura de Duncan, com essa tranquilidade, com a firmeza do Macbeth. O nome Macbeth quer dizer filho da vida. E o apelido dele era o Rei Vermelho, por ser um grande líder militar, muito popular. E ele venceu realmente essas batalhas. E ele, na crônica, o Jaime achava que era descendente do Banco. Descendente. Daí Shakespeare tirar a responsabilidade do crime, do assassinato do Duncan, do Banco. Então, outro aceno ao Jaime. Uma outra coisa que estava muito em voga à época era escrever tratados de bom governo, né? Com Maquiavel, Príncipe, coisa e tal. Então, todo rei queria ser ilustrado, déspota ilustrado, né? Então, eles estudavam muito, fomentavam as artes, coisa e tal. E ele escreveu 2 tratados de bom governo. Essa cena que o Malcolm faz com Macduff, aquela cena onde ele diz que tem vícios, etc., aquilo é o avesso de um bom governo, né? Porque é um lugar de desconfiança, ninguém confia em ninguém. Então aquela cena é um teatro dentro do teatro, onde ele diz que tem uma série de vícios para testar até onde o camarada está ou não com ele. Depois ele reverte aquilo. Então Macbeth, num certo sentido, Macbeth é sempre Beth e não Macbeth, é um inferno. Ele é um tratado de bom governo às avessas. É como não fazer um bom governo. Só que tem um detalhe, nós somos, eu falo isso toda noite, nós bebemos uma piscina olímpica de melodrama. É o gênero, é a chave com a qual nós lemos ficção. Então a gente está acostumado, o mal é mal e tem que ser punido, o bom é bonzinho absoluto. Isso é uma característica, é um gênero surpreendente, interessante. No século XIX, Scribe escreveu mais de 700, 800 peças, é uma loucura. Ficou riquíssimo na França e foi o rei do melodrama. Hoje ele é absolutamente esquecido, para lembrar que uma época às vezes elege, uma coisa faz sucesso e depois praticamente desaparece. Mas nós somos herdeiros do melodrama. Então é importante a gente, sempre que vai ver uma coisa, a gente quer saber quem é o bonzinho e o malzinho, né? Meu pai falava assim, vai ter filme de tiro no domingo, porque no sábado é filme mais para mulher, né, na TV aberta, e à noite mais para homem, é filme de tiro, né, coisa de vingança, aquelas coisas. Lá é muito claro quem é o mal e quem é o bom e tal. Novela também é assim, quando a gente recebe sinopse, ele é batalhador e confiável, ela é uma moça ingênua. Você olha e fala, ingênua ela? Tal. Beleza. Então, essa questão de deixar tudo muito chapado faz parte da cultura de massa. Por quê? É igual, não vou falar a palavra política, vocês não vão entrar nesse assunto. É o mínimo múltiplo comum de uma sociedade. É como essa mensagem chega a maior número de pessoas. É a complexidade possível dentro de uma cultura de massa. É um problema? Não, mas a gente que consome essa cultura tem que ficar pensando nisso. Por exemplo, o Banco, quando tem um assassinato dentro do castelo, lembrando da premissa de que eles acreditam em bruxas, poderia simplesmente dizer, a bruxa me disse que ele seria rei. Então ele aí, vê lá, ele não fala nada. Por quê? Porque se tudo se cumpriu para o Macbeth, vai se cumprir para ele. Então há um interesse nele. Ele fala, mas ele não age. Então há aí uma certa área cinzenta do que seria um bem absoluto. Né? É interessante como esses autores trabalham isso. Esses autores, porque você pode fazer e deve fazer algo popular, não popularesco, e acreditando
na inteligência do leitor, do espectador. Eu já conversei com gente analfabeta que tinha mais a me dizer do que gente que tinha 2 doutorados. Educação formal ajuda, mas não faz alguém ter o que dizer para determinadas coisas. Então, lembrando que todo mundo que via essas peças, a maioria da população era analfabeta, né? Então, eles vendiam os livrinhos em quarto, que eram livros de bolso, vendiam das peças, os atores contrabandeavam para o pessoal ler na praça, o pessoal ganhava uma moeda e lia. Foi publicado depois numa edição bonita, chama Fólio, Primeiro Fólio, onde se reuniram peças, porque Shakespeare nunca publicou nada. Há uns 15 dias fez 400 anos da publicação do Primeiro Fólio. Se não fosse esse Primeiro Fólio, vocês não estariam aqui assistindo essa peça e nós não teríamos feito e tantas outras produções. É nesse fólio que ela aparece a primeira vez. Macbeth e outras, faltando outras, eles foram complementados, né? O último leilão do fólio, ele valia 1 libra, uma coisa assim, não dá para calcular a inflação da época, foi vendido em leilão por 10 milhões de dólares, um exemplar desse fólio. Sobraram 100 e tantos, e tem uma fundação nos Estados Unidos, que é um cara muito rico que gosta de Shakespeare, ele abriu uma biblioteca para isso e ele tem a maioria dos exemplares, ele arremata em leilões. Bom. Cordel. Ué, vocês fizeram uma peça em cordel e não tem sotaque? Que história é essa? Nós lemos um excelente historiador, professor da Universidade Federal do Pernambuco, Durval. Tá aí, ó. Vocês pegaram o marca-página? O marca-página, baixem lá o programa, porque lá está bem completa a explicação, a gente não vai ter tempo. Um livro que eu recomendo a vocês, não só para entender o que a gente acha que é o Nordeste, mas também o Sul, Sudeste, um francês, um escocês, sei lá o quê. Qualquer generalização que a gente faça por um território ou pessoas. Lá ele diz A Construção do Nordeste e Outras Artes, é o nome do livro, muito interessante. Ele diz que o Nordeste, tal qual imaginamos, foi inventado em 1910, que antes, você pegar um nordestino mais velho, ele diz, eu sou nortista, ele não fala eu sou nordestino, né? A Bahia só foi entendida como Nordeste a partir da década de 30. Então, ele diz que muito da cultura que a gente acha, né, ele problematiza essa ideia de folclorizar uma população, ou do Sul, ou de onde for, porque ele diz que, de alguma maneira, deixa ela parada na história, deixa daquele jeito, sabe, se não fosse agente da própria história. Deixa ali, eu quero ver daquele jeito, que tem um valor muito, muito importante, robusto, mas que também a gente não pode paralisar a imagem de uma população a partir de certas visões sobre ela. Ele diz que essa visão do Nordeste foi criada porque os migrantes vinham nos anos 30 para as colheitas e voltavam. Então foi uma maneira, o rádio estava se popularizando, etc, etc. Foi uma maneira de dar algo de contato, da saudade de casa para essas populações migrantes, Luiz Gonzaga, etc, etc, onde foi se construindo essa ideia do que seria ser tipicamente. É isso que ele fala, essa questão do tipicamente é complicado. Então, um território que representa uma região que representa quase 19% do território brasileiro, 9 estados, não tem um sotaque. A gente falava antigamente no teatro, eu já fiz, para certos gêneros cabe, farsa, etc., mas fica um pouco paródia, porque como é que vai ter um sotaque só 9 estados? Aqui a gente atravessa a ponte, na Casa Verde fala de um jeito, na Vila Mariana de outro, no Bexiga de outro, Ferraz de Vasconcelos outro, não é assim? Interlagos outro. Inclusive as novas gerações, deve ter aqui, falam R retroflexo, o Porta, Sérgio, não fala? Mas isso é caipira? Não, isso é tupi-guarani, porque em São Paulo, ou na Paulistânia, segundo o grande Antônio Cândido, outro lindo pensador do Brasil, existia a Paulistânia, que era a área de influência econômica, que tinha certas características, que é o sul de Minas, sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, certa região do Vale do Paraíba, sul de Minas, etc. Isso se caracteriza, por certas razões, se caracteriza como o que ele chama de Paulistânia. E tem um jeito ali de falar. E nessa Paulistânia, não se falou em São Paulo português até metade do século XIX. Falava-se a língua geral, inclusive em documentos, que era uma mistura de tupi-guarani com português. Daí, Tietê, Anhangabaú e Inhambi, né? O Inhambi é aqui, o Tietê, o Mandaqui, o Imirim,
tudo isso daí, porque era a língua que se falava à época. Era a língua do comércio, era a língua dos negócios disso. E aí depois já havia populações aqui que falavam essa língua, né? Descendentes de escravizados, índios, etc, etc. E chegaram as migrações europeias, como o meu avô, analfabeto, subproletariado da Europa, que passava fome lá, vivendo em guerras, e veio para cá tentar uma melhor vida. Só que vinha italiano, espanhol, húngaro, o tal. Então é gente que também não era alfabetizada. Se fosse rico, ficava na Europa, certo? Não vinha para cá pegar um navio, encarar mosquito, malária, febre amarela. Então são pessoas que vieram fazer a vida num terreno e num lugar diferente. Então essa mescla de coisas faz a língua se formar, o que é o que a gente fala hoje. E essa língua evolui, né? Então se você pegar uma pessoa da Bahia, que fala português há mais tempo que a gente, lá o português era falado. Eu lhe digo, né? Faça isso, usa o imperativo de faça, diga aí e tal. A linguagem deles, o recifense, tem muito mais imagens metafóricas do que a gente. A gente fala de maneira bacana, linda também, mas fala menos metaforicamente. A língua não se permite beleza. Você não fala, tá enrolando? Fala logo aí, entendeu? Nós temos uma coisa mais prática. Então, daí a gente utilizar e entender que esse encontro entre a poética elisabetana e o cordel resultou no nosso entendimento, depois vocês também vão pensar isso, ou sentir isso, resultou numa explosão de significados. O cordel surgiu no século XII, a peça se passa no XI. Surgiu no século XII, na Espanha e Portugal, trazida pelos portugueses ao Brasil. Cordel porque se coloca em corda, né? Ou literatura de varal, alguns falam. E o cordel é extremamente democrático. Ele tem receita de bolo, tem cordel de sacanagem, tem cordel de teoria da relatividade, chegada do homem à lua, de política, tem de tudo. O cordel é extremamente aberto, porque a gente, quando pensa também, às vezes, em categoria de cultura nacional, acha que a temática tem que ser. O cordel é o jornal deles, eles têm que falar aquilo todo dia, era barato. O público leitor de cordel é estimado hoje no Brasil em 40 milhões de leitores. E São Paulo, por ser a cidade com o maior número de descendentes de origem nordestina, tem muitos lugares onde você acha nas banquinhas literatura de cordel. Alguma pergunta? Hamilton, desculpa! O Hamilton, do Ponto de Encontro, faz um trabalho sensacional, dando voz, ouvindo, conversando com o público. Acompanhe ele lá no Instagram dele, ele vai falar com a gente. Teatro. A gente fez um bate-papo antes, algumas pessoas que estão aqui estavam com a gente. E aí, como conversei com o Sérgio antes, ele já tinha esse bate-papo, também já deixei fluir, acho que essa explicação é muito interessante. Eu não paro de falar esse negócio, eles ficam me mandando embora. Mas eu queria fazer uma pergunta de acordo com aquilo que a gente tem falado. O Ponto de Encontro é uma ação com realização da Secretaria Municipal de Cultura. Eu sou Hamilton de Azevedo, sou crítico de teatro, faço essa ação junto com o Fernando Pivotto, também é crítico, a gente reveza sempre nos teatros da Prefeitura, sempre com programação gratuita. Então é @pontodeencontro_teatro, quem quiser acompanhar a programação. E a gente começou falando, quando a gente se encontra antes, tem um cafezinho, tem uma bolacha, algumas pessoas também, sei que tomaram um cafezinho, não estavam no papo, mas aproveitar, faz parte. E a gente sempre vai falando de coisas para entrar no universo do espetáculo de algum modo. Então a gente falou um pouco do macro, falou um pouco do cordel, e acho que a gente ficou bastante, isso eu queria escutar, e depois de assistir o espetáculo, sobre a questão do popular, né? O que é cultura popular, e mais especificamente, teatro popular. E acho que quando você falou do cordel, você chegou num lugar que é muito interessante para pensar isso, que é o cordel é uma forma, é um livro, é um tipo, é uma literatura, né? Uma literatura de cordel, uma literatura muito feita para ser falada, que tem uma questão da oralidade e tudo mais, mas que pode falar de tudo. Sim. Não tem um tema. E eu penso, a gente falando isso antes, né? Falando, algumas pessoas falaram, então talvez o teatro popular seja um teatro que é acessível, no sentido das pessoas conseguirem ir, de gratuito ou preço popular, né? Fomentado, subsidiado. Ou também popular nesse lugar de que faça sentido para as pessoas, que dialogue com esses temas, e não necessariamente uma linguagem. Teatro popular, muitas vezes a gente acha que é comédia ou peça de rua, mas não é. Você deu o exemplo do melodrama. O melodrama pode ser popular, um espetáculo narrativo pode ser popular, tudo pode ser. Parece que está muito na intenção. E aí a minha pergunta tem a ver com isso, que tem o cordel, e acho que isso já está muito dado, esse desejo do popular nessa adaptação, porque isso também foi dito, de fazer uma obra popular é você também entender que
para contar uma história antiga, que ainda pode nos dizer muito, né? Uma história escrita em 1603, 1607, sobre um rei do ano 1040, e a gente está em 2023, e tem referências que eram do período, que são legais, por exemplo, de você trazer agora no bate-papo, mas pra gente que está vendo a peça, a gente vai vendo as coisas acontecendo, e como tem adaptação, a gente vai também tomando pra gente, né? Ah, então é um rei, não tem mais rei, mas a gente tem poder, a gente tem disputas de poder, a gente tem violência. Alguém até comenta no bate-papo, a gente pode até ver a nossa família aí. Espero que não, nessa peça, mas... então, todas essas possibilidades de adaptação para esse lugar do popular. E então a minha pergunta tem a ver com isso, de todas as coisas da encenação. Como que se dá esse diálogo? Porque tem um figurino que tem diálogos tanto com o movimento armorial, né? Quanto com uma coisa bem contemporânea, o colete, a prova de bala, as espadas são armas de fogo. Até eu comentei do filme do Romeu e Julieta, que tem isso, né? Tem um filme, acho que é do Baz Luhrmann, eu esqueci o diretor, que é um texto na íntegra do Romeu e Julieta, só que numa roupagem contemporânea, com o Leonardo DiCaprio e tudo. Então é muito interessante de ver como isso vai se costurando na encenação como um todo. Né? Tá no texto do cordel, acho que é o mais evidente, mas também tá no figurino, tá na luz, tá no cenário, essa floresta que tá meio em brasa também, né? Quantos significados, essa explosão de significados. Queria ouvir um pouquinho, acho que pode ser interessante. Eu acho que você falou do passado. O Tony Kushner, que escreveu Angels in America, ele tem no monólogo dele chamado A Dona de Casa, que ela toma remédios. Ela até fala, meu marido podia deixar eu tomar o remédio dele para ver se eu entendo a cabeça dele, mas ele não deixa. Ela fica puta. Ela diz assim, e ela vai, na frustração dela, buscar uma idealização do que seria o Afeganistão. É muito bacana. E aí ela diz assim no momento, o presente é um lugar horrível para se estar. Então, o próprio Shakespeare, ele falou muito da época dele, mas sempre indo para trás. O passado pode revelar o presente, muitas vezes por distanciamento, porque ele cria um distanciamento em vocês que estão assistindo, onde aquilo não é tão imediato e a sua imaginação vai, sua percepção vai. O passado é uma poderosa ferramenta de transformação e consciência do presente e do que pode ser o futuro. Eu acho... A gente está falando português, que é a última língua do latim. A gente está falando latim aqui, né? O latim. Tanto é que um espanhol... A gente entende com mais dificuldade as outras línguas latinas do que eles, porque nós somos a última língua. Tem o romeno depois, mas tudo bem. Então a gente... O passado, até fisicamente, né? Ele está em nós. Não tem como. E você pode pensar o passado, porque a memória é um borrão, né? Se você for contar uma história, você vai contar de um jeito, eu vou contar do outro, você vai contar de outro. Mas é o que nos fundamenta. O apagamento do passado é o Alzheimer. Eu já tive pessoas com Alzheimer na família, e eu tinha essa coisa de futuro e presente, eu falei, sem o passado não tem nem emoção. Então, o que alguém com Alzheimer lembra? Marchinha e música, porque tem rima. A gente tem que lembrar só um detalhe, que na época as pessoas eram analfabetas. O teatro era escrito em verso, porque o cara tinha um punho de renda e queria escrever verso. Não, porque verso é mais fácil decorar, para quem não sabe ler. Se eu falar para você qualquer música, né? Sei lá, qualquer música aí, se lembra da fogueira, se lembra dos balões, se lembra dos lugares dos sertões, a roupa no varal, feriado nacional. Eu não estou me esforçando. A memória, quando tem uma estrutura lírica, da lira, da música, quando a palavra tem música, a memória não tem que ser acionada, vai num outro lugar. Então, o cordel tem isso também, de falar com esse analfabetismo. Então, nesse sentido, a gente faz Bernard Shaw, que todo mundo fala, nossa, é muito texto, nossa, é chato. Ninguém montava, a gente montou e sempre teve casas muito boas, sempre em democratização de acesso, sempre. Então, como você bem disse, a primeira coisa, teatro popular é aquele acessível. Num país com 30 milhões de pessoas passando fome, claro, você quer ver uma coisa mais cara, é igual quando você quer beber um negócio mais caro, mais barato, mas tem que ser uma política pública, certo? E eu digo, não, aqui o ingresso não é de graça, não é de graça. Vocês já adquiriram seus ingressos ao recolher impostos. É uma política pública, de Estado, não de governo. Então é muito importante isso. A segunda questão, não subestimar a inteligência do público. E uma coisa que a gente percebe, não empurra uma mensagem que o povo corre. Porque quem quer mensagem vai para a igreja ou vai pro né, que é de outra natureza, não vou questionar. Ou, né?
Então, por exemplo, você disse as figuras. Vocês notaram as figuras? Quem notou as figuras? Aquilo são iluminuras. A minha jaqueta tem um desenho que está em Sagarana de João Guimarães Rosa. Mas eu não preciso contar isso para vocês. Do mesmo jeito que eu vi num livro, você viu na minha jaqueta. Essas impressões ficam. Há algo não falado, porque a gente às vezes superestima o poder do discurso. E eu acho, não que esteja errado, ele é importante, né? Há lindos e discursos lindos na história desde a antiguidade, apontando coisas lindas. Padre Antônio Vieira, não é? Maravilhoso em seus discursos. Aquele você lê, você quase chora de beleza. Então, a nossa política tem a ver com democratização, valorização dos teatros públicos. Olha que teatro bacana aqui. Na Zona Norte, todo mundo diz que esse é um teatro difícil da classe. Eu não conheço a realidade do teatro no dia a dia. Sempre que nós fizemos aqui, foi muito bacana. Quem é da Zona Norte aqui? Eu sei como é, eu sou daqui também. Passar a ponte mentalmente é difícil. A gente passa para estudar e trabalhar, mas se interessar por teatro é mais difícil. Mas eu comecei numa escola estadual, aqui com um professor de matemática que gostava. Era teatro popular, o pessoal ia assistir. Entendeu? E fiz Shakespeare, foi minha primeira peça. Então, quando a gente derruba certas convicções de que teatro é para elite, teatro é caro, não é. A maioria das peças em São Paulo, Sesc, SESI, companhias que fazem repertórios lindos e interessantes. Você pode ir a uma peça e dizer, não tem a ver comigo. Normal, igual em um restaurante. Essa comida eu não gosto. Ah, então todos os restaurantes são uma porcaria? Não. É aquela comida que você não gosta, você vai gostar de outra. O que é legal aqui? Ó, a gente não está segurando o celular, a gente está louco para ver as mensagens, mas não foi olhar. Entendeu? Vocês dançam com a gente, vocês são, a gente fala aqui, não sou eu quem me navega é o mar, são vocês. Vocês mesmo, na comédia é mais aferível, né? Porque na comédia, o que é o riso? O controle da respiração. Através da ideia e do sentimento, pode ver, tempo de comédia. Se errar, tenta rir de pulmão vazio. Aí. Não sai. Então, se um falar assim, fulano, papá, isso te inspira. Você fica... É controle da respiração. Um bom comediante controla a respiração de toda uma plateia. Por quê? Pela ideia, pela encenação, pelo corpo. Esses são os elementos da encenação. Então a gente está junto. Vocês são um ator que deveria estar na ficha técnica. Eu não entendo teatro sem plateia. Né? Por isso que tem que ser assim. Então nós pegamos autores pretensamente difíceis, e também não é nenhuma missão, não. É o meu desejo de que essa política pública chegue ao cidadão. Eu vi um autor inglês num debate no SESI, eu fiz uma peça dele chamado Mike Bartlett. Foi perguntado a um autor brasileiro por que ele escrevia. Eu não vou falar o nome. Ele falou... Aí ele pegou uma coisa meio... psicanálise francesa e falou, não, é que minha peça vai pelo desejo desejante, não sei o que e tal. Aí o cara ficou vermelho, ele era carequinha, de olho azul assim, e fiquei assim. Ele falou, para vocês teatro é uma coisa acadêmica? Eu não estou entendendo. Aí ele falou, desculpa, é que quando a gente vai comprar um sanduíche tem a cara do Shakespeare, o texto a gente precisa ter, porque... Aí perguntaram, para quem você faz teatro? Ele respondeu, para minha mãe. Aí todo mundo, sua mãe? Ele falou, é minha mãe. Minha mãe é uma mulher que teve a oportunidade de estudar, tem um bom trabalho. Ela sai para trabalhar todo dia de manhã com o guarda-chuva dela. Ela está preocupada com o bem-estar das pessoas, com o clima, com o preço do gás, com o preço disso, daquilo. É para essa pessoa que sai na rua e também faz o mundo como nós que eu faço teatro. Eu achei tão interessante aquilo, né? Porque às vezes, você sabe disso, a gente faz sempre um pouquinho para os nossos, né? Entendendo o que a gente chama de bolha, que é natural, né? Hoje a gente está... Esse celular que abre mundos e museus também é uma arma, né? E ele é um espelho. A gente quer reafirmar aquilo que nós somos nos likes, né? Então a gente vive em bolhas. É um fenômeno que a gente vai ter que lidar. Então tem pensadores falando que existe um tribalismo. A gente está dentro de estruturas republicanas, né? No Estado moderno, blá, 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 blá. Mas a gente está fechando um pouco opiniões dentro de certas tribos que não conseguem conversar com outras. Aqui a gente tem mistura de pessoas de todas, né, origens, etc, etc. Acho que isso é um teatro popular. Eu não saberia definir para você. E fazer popular não é simplificar, porque mesmo o Bumba Meu Boi tem uma complexidade, uma história maravilhosa. Então é que a gente às vezes só pega a manifestação, mas não entende a origem, o trabalho. Na escola de samba aqui da Zona Norte, né? Depois da libertação dos escravos,
o pessoal foi jogado para cá do Rio, né? O Parque Peruche, aqui perto, foi planejado para ex-escravizados viverem. Até hoje você passa lá, o pessoal está na rua, eu jogava bola lá. Então, tem muita escola de samba, tinha muito terreiro, agora diminuiu. Então, a cultura está aí, né? Essa cultura se faz. O maior teatro brasileiro, para mim, é a escola de samba. Tem que fazer 2.500 figurinos, botar todo mundo andando, e como na Grécia, um desfile. E sensual, belo, né? Com música. É a coisa mais próxima que eu vejo. E é uma manifestação que está aí, a maior manifestação teatral do povo brasileiro, na minha opinião. Eu não conheço Parintins, nunca fui lá. Parintins, mas tá aí, tá em todo lugar. A gente não tem um monopólio disso, entendeu? Então, dentro do teatro, a gente tenta trabalhar esses fundamentos e não subestimar a inteligência de ninguém, né? Então, é isso. Estão mandando a gente embora. Uma ótima... Você quer dizer mais alguma coisa? Agradeço muito sua presença. Muito obrigado. Parabéns pelo seu projeto, porque esses bate-papos que a gente faz como contrapartida são extremamente prazerosos. Porque tira também uma coisa de que o artista... Eu odeio essa palavra. O camarada vai, se apresenta e foge para o mistério. Tem mistério nenhum. A gente é trabalhador como vocês. Esse é o meu trabalho e vocês têm outros trabalhos também. Tá? É que isso vai na carona do que a gente era quando era criança, fingir de ser outro. Então é o outro, tu outras, ele outro, né? Então você mesmo quando vai sair bota um negócio e fica um pouco outro, porque ser a gente mesmo é insuportável o tempo todo. Então é bom, a gente brinca disso, né? O tempo todo a gente brinca com a nossa roupa, etc. Então tenha uma linda semana, a próxima semana será a última. Quero agradecer aqui o Chueri por ficar aguentando eu falar, o Lute também, com quem eu trabalho desde 2015. E é isso aí. E se puderem, divulguem. Quinta, sexta, sábado e domingo. E prestigiem as programações dos teatros públicos. Tem coisa muito bacana, muito bacana. E aquilo, o prato não gostei, não julgo o teatro inteiro. É gosto, é pessoal, não tem como, né? Uns gostam de forró, outros gostam de techno. É assim mesmo, que bom que cada um gosta de uma coisa. Muitíssimo obrigado. E é isso aí, valeu.